Revolução Puritana. Então, a Inglaterra ainda vivia sob o comando do rei Carlos I. Primeiramente, embora ele vivesse em um reino, ele era um soberano absolutista, ou seja, concentrava o poder em si mesmo. Antes da Revolução Puritana, o parlamento não era um órgão permanente da política inglesa, mas sim uma assembleia temporária que aconselhava o rei. O monarca inglês podia ordenar a solução quando quisesse. O parlamento era composto por representantes da pequena nobreza e tinha cargo de reconhecer os impostos e taxas do rei. O monarca recebia os avisos do parlamento por intermédio do chamado Bill of Rights, ou declarações de direito, mas ele não tinha a obrigação de segui-los. Com o tempo, o rei Carlos tomou uma série de medidas que fizeram as relações dele com o parlamento ficarem horríveis. As mais sérias foram: o primeiro foi o casamento dele com a católica, o segundo foi envolvimento e gastos em guerras europeias. Nesse ponto, o parlamento tomou a primeira medida contra o rei, demitindo um general escolhido a dedo pelo soberano. Carlos não ficava nem um pouco feliz e dissolveu o parlamento em 1626. Em 1628, Carlos reúne outro parlamento, em que um homem chamado Oliver Cromwell foi eleito. Esse novo parlamento aprovou a petição dos direitos que exigiam o fim das detenções arbitrárias, o consentimento do parlamento para todos os impostos, a proibição do aboleto de militares em casos privados e a proibição da lei marcial em tempo de paz. Necessitando de dinheiro para solucionar a crise do país, Carlos I propõe uma série de impostos, sendo mais polêmicos o chip money, cobrando dinheiro nos portos dos países. Esse imposto entrou e ficou sem aprovação do parlamento e que deixou eles ainda mais irritados com o rei. Mais uma vez, descontente com o parlamento, Carlos fecha o parlamento em 1639. Durante esses anos, o rei Carlos I faz mais coisas que só aumentaram sua situação crítica no governo. A primeira foi tentar realizar reformas da igreja na Inglaterra. Brigou com os adeptos dos puritanos, puniu homens nobres, o que gerou descontentamento e perda de apoio com as classes. Terceiro, tomou medidas que iniciaram rebeliões na Escócia. E quarto, implementou um imposto que dividiu o parlamento em radicais, os cabeças redondos, em sua maioria puritanos, e os burgueses. E os apoiadores do rei, nomeados de cavaleiros e em maioria aristocratas ou nobres. Carlos I, sem dinheiro e desejava acabar com a rebelião no norte, convocou um novo parlamento em 1640, porém foi dissolvido logo em seguida, pois não aprovavam uma série de subsídios propostos pelo rei. Carlos convoca um novo parlamento em 1640. A Constituição aprova algumas medidas, sendo a mais importante a impossibilidade de dissolver o parlamento, a proibição do rei criar impostos, a lei trienal que impunha as convocações de novos parlamentos a cada 3 anos. Com as tensões entre os católicos e os protestantes no auge, a impopularidade do rei Carlos I usa seu último truque e tenta pressionar alguns membros do parlamento, bem como fechar a instituição, porém nenhuma dessas ações surtiu efeito. O resultado em reações militares do parlamento, bem como o início da Guerra Civil. A batalha foi travada entre o rei Carlos juntamente com seus apoiadores, usando militares católicos contra o parlamento, que contou com presbiterianos e puritanos no fim do conflito. No fim do conflito, o parlamento conseguiu vencer o rei com um exército liderado por Oliver Cromwell, capturando o monarca e mantendo-o vivo. Cromwell iniciou uma série de ações reformistas e democráticas, ajudando muito o povo simples, que com o passar do tempo auxiliaria ele na guerra, dividindo terra entre estes, e tornou-se um líder poderoso, que quando observou o rei e seus apoiadores iniciando uma nova revolta, tentou prender os agitadores e acusou Carlos I de traição, e em 1649 Carlos I foi executado, consolidando de modo definitivo o poder de Cromwell. O republicano governou a Inglaterra de 1649 até 1693. Posteriormente, Oliver Cromwell consolidou uma nova ditadura militar, concentrando o poder em si e atuando como absolutista. Depois de sua morte, Cromwell
O seu filho Ricardo tentou governar de modo absolutista, igual o pai, mas foi deposto por um golpe orquestrado pelo parlamento. Pouco depois, a monarquia foi restaurada com o Carlos II, e a Inglaterra então transformou-se numa monarquia parlamentar.